onde eu te introduzo ao gênero cyberpunk e te indico algumas obras no qual eu acho que você gostaria de assistir. Mas hoje, com esse vídeo, eu quero falar de uma forma mais abrangente sobre esses 3 subgêneros da cultura pop, que pra onde quer que eu vá, nunca me explicaram direito como funcionam. Dieselpunk é um subgênero de ficção científica, tal como o steampunk e o cyberpunk. Esse gênero retrofuturista teve sua criação no nosso mundo ali por meados da década de 30 e 40. Esse gênero teve sua fama somente anos depois através de um clássico RPG de mesa conhecido como Children of the Sun. Criado pelo gênero moderno Leo Spolak, esse pequeno RPG de mesa teve suas principais influências tais como a franquia de RPG Warhammer Fantasy e Senhoras e Senhores Final Fantasy VI. A diferença entre seu irmão mais novo, o steampunk, é que enquanto no steampunk o vapor, a madeira e o carvão era a fonte da tecnologia moderna da época, no dieselpunk a aço, a eletricidade e o petróleo são a chave de tudo. Esse gênero ganhou tanta fama dentro do mundo dos games que influenciou na criação de diversas franquias gigantescas ao longo dos anos. Um famoso game que eu disse antes que carrega esse tema foi Final Fantasy VI, que eu lamento muito, mas eu ainda não joguei. Porém, tem um jogo que eu terminei recentemente que tem elementos desse tipo, que eu recomendo fortíssimo se você se interessou um mínimo sobre esse tema, que é o Nier Automata. Esse jogo aqui foi a razão pela qual eu quis fazer esse vídeo. Nier Automata é um jogo pós-apocalíptico, onde ciborgues humanos lutam para trazer de volta a humanidade para dentro da Terra. Durante centenas de anos, a humanidade sofreu diversos ataques de umas tais máquinas de guerra, sendo forçadas a se refugiar na Lua e criar essas máquinas de combate versão ciborgues que você controla durante a gameplay. Seus principais inimigos são um bando de máquinas hostis que estão criando até mesmo cultos de adoração ao paganismo. Olha pra isso. O game se passa na pele de 3 personagens principais, sendo eles a 2B, o 9E e a A2. O seu dever como jogador é vivenciar os acontecimentos em visões diferentes das histórias presenciadas por cada um desses personagens, e senhoras e senhores, esse game vai explodir a cabeça de vocês. Um dos principais motivos que afasta as pessoas de terem a experiência de jogar Nier é que o jogo só está disponível em inglês nativo ou japonês. Porém, se você não tiver a fim de jogar o game, relaxa, que tem até anime na Netflix sobre o primeiro final na visão da 2B e vale muito a pena você dar uma conferida. Agora, esses 2 gêneros em particular, o steampunk e o dieselpunk, eles carregam uma coisa em conjunto no mínimo peculiar, que eu deixei para mencionar somente agora no vídeo para fazer mais sentido, e para as ferramentas da época funcionassem em perfeito estado, eu deixei para mencionar um elemento muito utilizado em histórias de ultra fantasia chamado de magia. Sendo ambientada no passado, a tecnologia futurista ela tem que vir de alguma forma, não é mesmo? E é através da magia que isso aqui acontece. Esse lance da magia e da tecnologia fundidos em um só plano vem de eras atrás. Não só o dieselpunk, como diversas outras obras já exploraram essa possibilidade. E eu acho, cara, que isso aqui é um dos maiores desejos da humanidade como um todo. Pelo menos os cientistas, dá esse crédito pra mim. Esse desejo de descobrir a magia e elevar suas tecnologias a níveis subhumanos não vem de agora. A diferença é que no dieselpunk isso foi utilizado de uma forma magnífica nas suas histórias. Então, o dieselpunk pega esse conceito moderno e leva para uma época onde o conceito de seu irmão mais novo, o cyberpunk, de que LED e luzinha nas coisas é o high-tech, ainda não existia. E mesmo assim consegue trazer a mesma sensação de futuro com essas coisas antigas, onde um Zeppelin pode ser considerado a mesma coisa que uma limusine voadora nos dias de hoje. Outros 2 gêneros escritores que foram responsáveis por divulgar esse subgênero para o mainstream foram os amigos William Gibson e Bruce Sterling. No romance de renome conhecido como The Difference Engine, uma história ambientada na Grã-Bretanha, onde pessoas terão que lidar com o futuro inerente que está chegando mais cedo do que deveria. O cientista Charles Babbage, um renomado inventor de futuro tecnológico rápido demais para o século que ele vive. E Sylvie Gerhardt, chamando o Dr. Hansko, uma mulher desonrada, filha de um agitador ludita, fará par narrativo com outras 2 pessoas. Edward Leviathan Mallory, explorador e paleontólogo, junto de Lawrence Oliphant, diplomata e espiã, irão ser os protagonistas desse romance em uma Londres vitoriana em 1855. Esse pequeno trecho que você acabou de escutar era a música popular da época em que esse subgênero aqui foi criado, cara. Então, subsequente ela acabou virando o cartão postal de quando você quer criar uma história sobre um universo baseado em dieselpunk. O jazz, eu não vou mentir pra vocês, eu não conheço muito música clássica, e isso é até um pecado nos dias de hoje, com tanta acesso à informação que nós temos, mas sempre que toca qualquer resquício de um saxofone na minha orelha, isso aqui me deixa simplesmente hipnotizado. Criado por volta de 1890 e 1910 em Nova Orleans, os bares conhecidos como honky tonks, que se você não sabe o significado desse termo, clica aqui nesse vídeo. Você vai entender mais da minha paixão por Faye Valentine de Cowboy Bebop e consequentemente esse termo também. Todas as noites, pessoas do mundo inteiro chegavam de todos os cantos do globo para conhecer o tal novo estilo musical que estava surgindo no planeta. Esse tipo de música clássica, ela não tem muito bem uma base, podemos dizer assim, já que ela não segue ritmos lineares. O instrumentista Louis Armstrong é reconhecido até os dias de hoje como o pai do jazz. E esse camarada aqui, se você assim como eu tem mais de 20 anos e assistia TV aberta com toda a certeza do mundo, você já escutou essa canção aqui, ó.
see trees of green. Sim, meus amigos, esse homem é um deus no mundo da música, mas a minha maior paixão por música de jazz sempre será e sempre vai ser pelos dois álbuns de Cowboy Bebop, a primeira original AST e o álbum Blue. Mas as coisas também não são tão legais pro teu irmão aqui do lado também não, viu? Criado quase que 2 décadas para trás, o steampunk também tem sua culpa no cartório, mano. Outro visionário da literatura moderna, o Júlio Verne, é considerado o pai do gênero steampunk nos dias de hoje. Por mais difundido que o gênero hoje em dia esteja indo até mesmo pro lado do gótico medieval, foi no século XIX que o subgênero teve sua melhor época já vivida na história da humanidade. Agora, com o anúncio da sua segunda temporada anunciada pela Riot Games, a Arcane mais uma vez vai me fazer ficar um dia inteiro sem dormir esperando pelo seu lançamento na Netflix. A Arcane, para quem ainda não assistiu, é uma série animada e reimaginada dos contos do jogo League of Legends. A sua primeira temporada conta a história de duas irmãs em meio a uma guerra civil que está acontecendo entre Piltover e Zal, duas das maiores inventoras de seu tempo, uma situada nas favelas e no subúrbio, sendo essa Zal, e a outra na burguesia e na área mais rica do planeta, sendo essa Piltover. A série tem como carro-chefe essa estética maravilhosa do steampunk e da fantasia misturadas juntas, e uma parada que chamou muito a minha atenção durante os episódios da série foi que, apesar de ser uma história focada na relação das duas irmãs, a Jinx e a Vi, a história toma muito mais o lado de investigação policial e arcos políticos durante seu decorrer. Isso daqui me agradou de verdade durante a série, cara. Eu juro pra vocês. Eu pensei que ia ficar naquele rolê todo de Vi e Jinx, mas foi até rápido demais isso daqui durante a série, mano. Ponto positivo pra ela. O steampunk, ele durante um tempo aí, cara, ele também deu suas caras no mundo dos games, mano. Uma franquia muito famosa que carrega esse tema, pra mim, no seu auge, é BioShock, e principalmente BioShock Infinite. Mas a grande diferença das histórias do steampunk pro dieselpunk são os seus cenários. O dieselpunk, ele afasta bastante pessoas, mas muitas pessoas mesmo, de conhecê-lo, porque ele faz alusão a tempos de guerra. E por conta disso ele acaba às vezes tendo bandeira nazista e coisas desse jeito. Mas não deixe isso aqui te afastar de conhecer essas histórias não, tá? São apenas referências. Saiba você mesmo diferenciar quando uma coisa é boa na história ou errada. Já no steampunk, a coisa é totalmente ao contrário. Ele tenta muito mais te passar essa vibe da fantasia, da burguesia e da ciência com seus avanços tecnológicos. Por conta disso aqui, ele é bem mais famoso entre a população moderna nos dias de hoje do que o dieselpunk. Para vocês terem ideia, eu vi que tem até mesmo um evento gigante aqui no Brasil chamado de SteamCon, onde é uma mega feira somente tematizada na estética de steampunk, e o evento acontece desde 2013 e é sagradamente anual na vila de Paranapiacaba, a homenagem ao subgênero. Esse subgênero, cara, ele foi tão influente na cultura pop que ele deu vida a um dos detetives, se não o maior detetive já visto nesse planeta, que foi Sherlock Holmes. Holmes é um personagem da ficção de literatura britânica criada pelo médico e escritor Sir Arthur Conan Doyle. Holmes é um investigador do final do século XIX e início do século XX, onde a sua primeira aparição foi em 1887 na revista Beaton's Christians Anual, na história Um Estudo em Vermelho, mas foi somente em junho de 1891 na revista Strange Magazine, com o conto Um Escândalo na Boemia. O conto retrata o rei de Boemia procurando por Sherlock Holmes para contar sobre o seu caso que teve anos atrás com uma mulher chamada de Irene Adler. A mulher possuía provas desse caso com o rei, no caso uma fotografia onde ambos estão representados, o que poderia comprometer o rei que estava prestes a se casar naquele ano, cara. Holmes consegue descobrir onde o retrato está escondido, porém não consegue recuperá-lo, já que a Irene Adler ela foge com o mesmo. Esse conto ficou tão famoso na história do Sherlock Holmes, cara, que porque foi simplesmente o primeiro caso que ele perdeu. Mas o meu xodó não tem jeito, sempre vai ser, sempre será o subgênero que ele quer te ver morto, cara. O subgênero que ele quer ver você na miséria, lutando pra sobreviver. O gênero onde ele então te hesita em te mostrar o quão podre o ser humano pode ser pra atingir fama, dinheiro e principalmente poder, cara. O cyberpunk ele é o gênero da cultura pop que mais retrata esse mundo sem filtros, sem paradigma. Esse subgênero ele quer te mostrar o quão insignificante você é, o quão sua vida não vale de nada para as grandes corporações. Como já dito para Dave Martinez em Cyberpunk Edge Runners, você não é especial.
Eu joguei Cyberpunk 2077 há algum tempo atrás, e uma parada que eu detesto em jogos single players é esse lance das desenvolvedoras de fazer o teu personagem parecer ser ninguém. Esse lance de que o jogador é apenas um jogador, um boneco dentro da história, sabe? Isso me irrita, porque em God of War eu sou o Kratos, eu sou o deus da guerra, eu quero matar deuses. Em The Last of Us Part 2 eu sou a Ellie, procurando por vingança pela morte do Joel. Eu vou até o fim da minha sanidade mental para conseguir meus objetivos, custe o que custar. Só que como eu assisti o anime primeiro ao invés de jogar o jogo e consumi algumas obras antes da temática Cyberpunk, eu tenho uma visão sobre o personagem principal da história bem diferente que eu tinha antes de ter jogado, que é Night City, onde o game se passa. É uma cidade isolada do resto do mundo, cara. Uma cidade onde ela vende um mundo de possibilidades para sua população interna. O primeiro protagonista do game, cara, o Johnny Silverhand, ele foi enfeitiçado por esse sonho de Night City, onde se você quer se tornar uma lenda, você precisa fazer algo magnífico. Você tem que vencer o sistema. A população mais carente localizada nas favelas da poderosa Night City diversas vezes pegaram vários como o Johnny Silverhand para adorarem e tudo mais. Você como jogador, na pele da Vi, é só mais um desses. Lembra na série Dark Souls que teu personagem principal é apenas mais um desses Chosen Undead que está tentando pôr um fim no ciclo da chama? Então, aqui você também é só mais um marginal, magnata ou trabalhador que quer ascender em Night City. É isso que se trata o gênero Cyberpunk. Você não é especial. A CD Projekt Red, ela conseguiu me convencer disso durante a história, cara. Me lembrou muito a parada do sonho de vida americano, de como os Estados Unidos é o melhor lugar pra se viver, de como se você for pra lá como um indivíduo sozinho, você vai vencer na vida, porque eles são a melhor nação do mundo e blá blá blá. Mas se você for olhar direito nos seus antepassados de como a maior parte da população vive, as coisas não são bem assim. Esse subgênero, pra mim, ele é a raiz do que é um mundo, cara, do que é o seu ser humano na Terra. Não tem como descrever esse gênero melhor do que isso. Se você nasceu pobre, você vive um cyberpunk, você tem que ascender na vida. O problema é que o tempo todo, como na maioria dos contos e dos jogos que tem essa temática, o mundo ao seu redor fica te jogando cortina de fumaça para qualquer problema que você tenha. Seja criando falsos ídolos que vieram da lama que nem você, mas se você for ver, eles se venderam pro sistema nesse tempo. Eu amo esse gênero, cara. Eu amo essa principal característica que diferencia ele e os seus irmãos do Dieselpunk e o Steampunk, que no Cyberpunk não é o LED, não é a luzinha nas coisas que passa essa sensação de futuro. Não é o futuro de verdade na palma das suas mãos que o gênero te vende, sabe? Não é. É o indivíduo, é o ser humano tendo que lidar com tudo isso de tecnologia disponível e mesmo assim, ainda ao longe, ele tendo que enxergar um monte de desgraça que tá acontecendo. Um monstro gigantesco chamado Destino. O protagonista dessa série, ele nasceu na merda. Ele tem que fazer alguma coisa pra se virar, cara. E a Elite, o pessoal que tá lá em cima, no próprio Cyberpunk 2077, a Arasaka, tá pouco se fudendo. Tu só tem que manter a roda girando, cara. Não interessa quem você é. Meu nome é Exceed, eu viajei pra caramba nesse final desse vídeo aqui, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. E puta que pariu, cara. Se você não tiver mais motivo suficiente pra acompanhar qualquer um desses gêneros aqui, cara, porra, eu vou dar um tapa na sua cara.